que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que as nossas petições, limitações, tudo que viermos colocar aqui no Teu altar, seja, ó Deus, resolvido em nosso coração pelo Senhor. Que a Tua vontade seja feita em nossa vida e que nós confiemos na Tua soberania. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé, querida, vamos cantar. A Deus demos glória. Esse hino que tanto nos emociona, né? E que tanto fala o nosso coração. Exultemos então o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é bom e a sua benignidade, a Bíblia diz, dura para sempre. Nessa noite, seu Filho bendito por nós todos Deus. E é por isso que nós podemos ver a sua glória neste lugar, porque a glória do Filho unigênito do Pai, diz a Bíblia, está entre nós. Eu vejo a glória do Senhor nessa noite, aqui, entre nós, em você, na igreja de Jesus Cristo.
abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Como eu sinto a glória de Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Obrigado, Deus. Ele está sobre todos e sobre tudo, diz a Bíblia. A glória dele se estende das extremidades dos céus, diz a Bíblia. Isso nos alcança nessa noite. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o nosso Deus. Te exaltamos, Senhor, toda honra para Ti. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem o teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Do início, vamos cantar mais uma vez? Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, Glorifique. seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Marcos 8, verso 34 em diante. Estarei lendo na versão Almeida, século 21. Diz assim o texto de Marcos 8, verso 34. E quando a multidão com os discípulos irmãos, e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Que Deus nos abençoe através da sua santa palavra. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo texto da Escritura Sagrada. Que essa porção, ó Deus, fale de forma muito direta ao nosso coração, produzindo entendimento da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode se assentar. Irmãos, Jesus está aqui no auge do seu ministério, curando, libertando, ministrando, e realmente ninguém tem dúvida que ele é uma pessoa diferenciada, multiplicando o pão, confrontando fariseus, os anciãos, expulsando demônios, seu ministério, ele está atraindo milhares de seguidores. E nesse momento, os seguidores e os discípulos de Jesus são orientados por ele. Ele chama a multidão para uma conversa junto com os discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já preguei algumas semanas atrás dizendo qual era o significado da cruz, o que a cruz representava. A cruz representava a morte. Irmãos, Jesus era um camarada, com todo respeito, que nesse trato com os seus discípulos e a multidão, ele era uma pessoa que não fazia muita questão de ser popular. Não, Jesus, ele não tem um discurso de popularidade. Toda vez que eu medito, e cada vez que eu medito nas palavras de Jesus, eu vejo que ele realmente é filho de Deus, mas
que ele não tem ele não coloca em prática qualquer princípio de popularidade. Vou dar um exemplo aqui. Você andaria, presta muita atenção nisso, você andaria com uma pessoa que está falando que vai morrer o tempo todo? Você, você está comigo, mas a qualquer momento eu posso morrer. Você está comigo assim, mas pode sobrar para você. Entendeu? Ou uma pessoa que está assim, você quer vir comigo? Pega a sua cruz e me siga. Esse cara só fala de morte, de cruz. A cruz é uma coisa que lembra uma coisa tão ruim, ele fica falando dessas coisas. Assim, quando a gente vê as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, ele não é uma pessoa muito popular. Primeiro que ele fica brigando com gente que ninguém quer brigar. Quem é? Com os religiosos. Mas Jesus fica brigando com os fariseus, um povo religioso que ora pra caramba, fica mexendo com gente espiritual, desse povo quieto, sabe? Assim, o jeito de Jesus não é de popularidade, ele não tem nenhuma estratégia de popularidade, as palavras dele não são palavras amistosas, assim, de que as pessoas querem estar perto, querem se achegar a ele, não. Quem quer ficar do meu lado vai ter que estar preparado para morrer a qualquer momento. Então, isso não é popularidade. Mas Jesus, ele tem uma mensagem que ele entrega, e com os ensinamentos de perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas, Jesus, ele começa a tratar os seus seguidores e os seus discípulos. E a gente vai percebendo que uma das estratégias de Jesus, na confrontação com os seus seguidores, é perguntas e respostas. A multidão seguia Jesus, por que então, se ele não era carismático, se ele não tinha um discurso popular, se ele falava muito de morte, que ele ia morrer, e ele usava sempre perguntas e respostas para provocar reflexão? O que levava então uma multidão a seguir Jesus? Interesse. Porque muda a civilização, passa a civilização, entra a década, sai década, séculos e outros séculos, as pessoas continuam as mesmas. Como? Interesseiras. O homem e o povo continuam interesseiros. Então, aquele povo interesseiro daquela época continua sendo o mesmo hoje. Muita gente vai atrás de Jesus buscando uma bênção, buscando interesse pessoal, uma resposta de uma oração. Então, esse ambiente de gente interesseira e que quer fazer da religião e da religiosidade e da espiritualidade a sua busca pessoal do seu interesse, isso 2000 anos atrás era de um jeito, hoje continua do mesmo jeito. Então, o que fazia aquele povo buscar Jesus era o interesse. Não, com Jesus, se não tiver pão, ele multiplica. Com Jesus, quando ele enche, cheio de compaixão, ele cura. Com Jesus, o diabo vai embora. Então, a gente está cercado, bem cercado com Jesus. Ele fala, ele confronta, mas de vez em quando ele dá umas palavras boas para a gente. Bem-aventurado que chora, porque eles serão consolados. Quem que não quer ouvir um negócio desse? Mas de vez em quando ele confronta, mas de vez em quando ele dá umas palavras boas para a gente. Então a gente quer ficar perto dele. Então esse era o motivo das pessoas cercarem Jesus. A grande motivação mesmo era o interesse. Eram pessoas que estavam atrás de uma bênção. Mas desse jeito de confrontar, Jesus, quando faz essa pergunta, e ele, nessa confrontação, ele pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro? E com base nessa pergunta, eu quero refletir com você nessa noite. Essa é a pergunta da mensagem dessa noite, o tema da mensagem dessa noite. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? O que adianta? O homem mais rico do mundo, o criador do foguete espacial, do popular, viagem popular, se é que a gente pode dizer isso, mas ele abrindo a possibilidade para várias pessoas poderem viajar, não só astronautas, mas pessoas comuns que querem pagar para fazer uma viagem no espaço. O Alan Munchen, não sei ele falar o nome dele direito não. Como é que é o nome do camarada? Alan Munchen, Elon Musk, parece piloto de Fórmula 1.
Não parece, não. Eu sempre gosto dele, eu acho que ele é piloto de Fórmula 1, né? Mas não é. Alan Bush, né? O homem mais rico do mundo. Um camarada, eu estava vendo até um documentário sobre ele, sobre essa questão dos foguetes que ele tem construído, como começou essa busca. E a busca espacial sempre foi um projeto do Estado norte-americano, né? Do Estado, né? da estrutura do Estado norte-americano, e eles agora privatizaram isso, né? Na verdade, colocaram para que a agência, a NASA, fosse administrado, ou a busca dos foguetes fosse administrado por empresas particulares e não empresas do governo, do Estado americano. E esse homem, ele é um bem-sucedido, um dos homens mais ricos, mais influentes do mundo. E ele ganhou uma posição, uma influência muito grande. Mas o que adianta ganhar e estar no topo do mundo? O que adianta ter tudo? Tudo que ele almeja, ele alcança. Irmãos, não adianta nada. Vai ter satisfação, vai ter realização, vai ter conforto, bem-estar, vai ser tratado nos melhores hospitais, nos melhores ambientes, vai ser convidado para falar com as pessoas mais influentes do mundo, mas isso não adianta nada, porque por mais que ele viva, vai viver um tempo, e depois vai para o destino de todo ser humano. Então, diante dessa pergunta, o que adianta o mundo o homem ganhar, alguém ganhar o mundo inteiro? Jesus responde: não adianta nada. Agora, por que não vai adiantar nada? Por que não vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro, ter posição, ter realização? Por que não vai adiantar nada? Em primeiro lugar, verso de número 37, diz assim: pois o que daria o homem em troca da sua vida? O que o homem pode dar em troca? Qual é o preço da vida? Não tem preço. Não tem preço. Um dos homens, né, mais ricos do mundo, na década passada, aí, foi o criador da Apple, né? O Jobs, morreu de câncer, com os melhores tratamentos, tinha os melhores recursos, mas não conseguiu se manter com a sua estrutura física vivo. Então a primeira coisa que a gente precisa refletir: o que adianta ganhar o mundo inteiro? E a resposta é nada. É que diante do verso 37 a gente precisa entender qual é o valor da nossa vida. A nossa vida não tem preço. Ninguém consegue, como diz o texto, o que daria o homem em troca da sua vida? Qual é o preço que alguém daria em troca da sua vida? Na verdade, hoje há uma desvalorização da vida. Mas a nossa vida, diante de Deus, tem o preço do sangue do seu Filho. Mas a gente não consegue aumentar, nem diminuir nada do tempo da nossa vida, diante da vontade e da permissão de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite, é que o que vai adiantar eu ganhar o mundo inteiro, se eu não tiver consciência do valor da minha vida? Se eu não tiver consciência daquilo que eu significo diante de Deus, qual é o valor que eu tenho diante de Deus? Porque senão, irmãos, a gente vai só representar aquilo que a gente conquistou. E aí, se você conquistou muito, você vai ter a sensação de que você vale muito. Se você conquistou pouco, você vai ter a sensação de que você está valendo pouco. As coisas ou os valores que nós temos, aquilo que a gente conquistou, não representa o nosso valor diante de Deus. Por isso a primeira coisa que a gente precisa entender é: qual é o meu valor? Qual o meu valor? Qual o meu preço? Eu não tenho preço estipulado.
eu tenho um valor inigualável. Por quê? Porque eu sou único. Eu sei que você não gosta de fazer isso, quando o pastor fica pedindo para a gente falar para a pessoa do lado, né? Eu também não gosto não, mas fala para a pessoa que está ao seu lado, você é único, mesmo sem eu gostar de falar isso, né? O pastor está mandando, vou falar porque ele está mandando, fala para a pessoa, você é único, você não tem preço porque você é único, não tem outro igual a você, sabe, você é único. Irmãos, a nossa vida não tem preço estipulado. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu sou único, mas eu também não estou à venda. Por que eu não estou à venda? Porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Eu não estou à venda. Eu não estou negociando a minha vida com os valores e os prazeres e os padrões desse mundo. Eu não estou à venda, porque eu não tenho um preço. Eu sei o valor que eu tenho para o meu Senhor, para o meu Redentor, para o meu Salvador. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender nessa noite, diante dessa pergunta de Jesus: o que adianta ganhar o mundo inteiro? Nada. Mas por que não adianta nada? Porque minha vida não tem preço. Segunda verdade, segundo valor, segundo pensamento sobre essa pergunta, está no verso 38, olha que diz: quando o Filho do homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora. Por que não vai adiantar nada ganhar o mundo inteiro? Porque nós vivemos em uma época de incredulidade e maldade, numa geração adúltera e pecadora. Essa realidade, irmãos, ela, como eu disse no primeiro tópico, ela está apresentando o homem sem valor. Você já percebeu? E é claro, irmãos, vamos ser bem sinceros, nós já percebemos que nós estamos vivendo um século e um tempo onde a vida tem se desvalorizado. E a observação que eu faço, você já viu que as pessoas estão matando por conta de nada? As pessoas estão tirando a vida uma das outras por conta de nada. É fato. Um homem entra num ateliê da ex-esposa e tira a vida dela porque ela falou que não ia mais viver com ele. Ele entra e descarrega uma arma em cima dela. Ou pior, vai lá e dá inúmeras facadas, distribui várias facadas e tira a vida da esposa. Por quê? Porque ela disse que não ia mais viver comigo. A pessoa não sabe e não consegue ser contrariada. A vida perdeu o valor. O outro tira a vida de uma forma estúpida, sem explicação. Até agora ele não conseguiu se explicar. Era amigo, se dizia amigo, mas pela a ganância, pelo o anseio de que aquela pessoa fizesse atendesse às suas vontades, ele passou a não atender. Ele foi, tirou a vida dele, botou dentro de um baú, amarrou, botou dentro de um baú, cavou um buraco numa casa que ele alugou em Campo Grande, enterra a pessoa, concreta aquilo dali, vida que segue. Vamos agora tentar vender o carro dele, vamos tentar agora vender os cachorros. E aí a pessoa descobre onde é que está o corpo. Por quê? Porque o cachorro tinha um chip, porque era um cachorro diferenciado. E aí, por conta do chip que estava no cachorro, e o cachorro estava circulando uma região, e aí descobriram que o dono
que era uma pessoa muito influente, um artista, estava desaparecido, e aí começaram a buscar, e por uma coisa, irmãos, que eu acho até que é de Deus, descobriram o corpo do sujeito, concretado a metros de profundidade, e a pessoa não consegue explicar, porque não tem explicação, como é que ela tira a vida da outra pessoa, e depois começa a mandar mensagem para a família, para dizer, porque ele era muito amigo, que ele sumiu, e se fazendo em alguns momentos passar por ele, com o telefone dele nas mãos. Irmãos, é o cúmulo da maldade de um ser humano, porque nós vivemos uma época de incredulidade e de maldade. Agora, tem umas 2 semanas que isso aconteceu, o caso que chocou o país, do pai e da madrasta, que atirou a criança do 11º andar, e agora eu fiquei sabendo, vendo um pouco da reportagem, que a criança tinha sido estrangulada antes, né? Então, primeiro mataram a criança, depois jogaram a criança, assim, um absurdo, e o pai veio com a desculpa, falando que um bandido entrou dentro da casa, foi no 11º andar, e rasgou e jogou, e eles não viram. E agora a madrasta foi solta, porque já pagou parte da pena, e por aí vai. Irmãos, dei uns exemplos assim bem chocantes, para que a gente analise qual é o curso desse século. E estamos vivendo uma época de incredulidade e de maldade. Então o que adianta ganhar o mundo inteiro? Não adianta nada, porque essa época é uma época ruim, de uma fé que se esfria, de uma maldade que se multiplica, e que se nós não tivermos a consciência do nosso verdadeiro valor, e daquele que nos dá o nosso verdadeiro valor, nós seguimos o fluxo dessa vida, e aí a gente vai começar a ter pensamentos de incredulidade e de maldade. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, quando a gente vê uma notícia ruim, e quando essa notícia bate muito perto da gente, chega perto de alguém nosso, de alguém que a gente ama, que a gente quer bem, e a gente sabe que ela está sendo afrontada, que ela está perdendo, o que a gente acaba reagindo? Com a mesma ira, com a mesma raiva que o mundo tem. E a gente quer fazer o quê? Justiça, com as próprias mãos, vingança. E é exatamente esse ambiente que esse mundo cada vez mais quer desenvolver. Então não adianta, eu acho que a gente precisa lutar, a gente precisa melhorar. Se eu vendia um bolo e eu fazia ele da melhor forma, eu tenho que melhorar esse bolo. E se eu vendia um, agora eu tenho que melhorar para vender 2. E se eu vendo 2, agora eu tenho que melhorar para vender 3, 4. Então a gente tem que procurar melhorar. Se tem uma receita que deu certo, eu vou tentar aperfeiçoar aquela receita. Eu vou ouvir o meu cliente. E o meu cliente está falando que agora ele está em dieta, então ele quer um bolo diferente. Então eu vou procurar fazer um bolo diferente para atender as expectativas do meu cliente. Eu estou mandando um recado aqui, literalmente, irmãos, pode ter certeza, né? Então eu vou procurar fazer isso. Por quê? Porque eu quero saber o que ele está precisando, qual é a expectativa. A gente precisa melhorar, a gente precisa ampliar, né? A nossa área de ação. Se eu sou a manicure e eu estou atendendo bem, às vezes eu estou cansado, quase morrendo, mas eu vejo que eu tenho possibilidade de fazer, eu vou fazer mais. Eu não vou ceder ao meu cansado, porque eu preciso ampliar. Amém, irmãos? Amém. Eu queria ouvir um amém vindo desse meu lado esquerdo aqui, né? Porque a gente precisa ampliar. Agora, isso não significa que a gente vai negociar os nossos valores, que nós vamos negociar a nossa visão de bem, de valor do bem que o Senhor colocou em nossa vida. Por isso, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Não adianta nada,
porque estamos vivendo em um tempo de incredulidade, de maldade, onde as pessoas têm se desqualificado cada vez mais, onde o mal tem proliferado e o coração tem se esfriado, e nós estamos em Cristo Jesus, indo na contramão desse mundo, amém, irmãos? Mas terceiro e última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos sobre ganhar o mundo inteiro, que não significa que nós vamos parar no tempo e esperar, como alguns no passado, nas décadas passadas aí, que marcaram um dia para a volta de Jesus. Depois disso surgiu até uma religião, né? Eles marcaram a volta de Jesus e disseram, vai ser salvo somente 144 mil pessoas, e eles marcaram e foram todos por um determinado lugar, e esperar Jesus voltar. E aí, naquele dia, naquela hora, eles tocaram a buzina, mas todos permaneceram ali porque Jesus não voltou, não naquela perspectiva deles. A gente não adianta se reservar e falar assim, não, eu vou me afastar e eu vou viver aqui quietinho esperando Jesus voltar. Não, nós estamos nesse mundo, mas Jesus diz que nós não somos desse mundo, nós não somos guiados por esse mundo, nós não seguimos o fluxo desse mundo. Por isso, o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta? Não adianta nada, não vai adiantar nada ganhar o mundo inteiro, mas não significa que ficaremos parados no tempo. Significa que a gente entendeu, em terceiro lugar, que a gente entendeu que neste mundo não há salvação. Neste mundo não há salvação. Neste mundo, dos valores desse mundo, das perspectivas desse mundo, não há salvação. O verso 35 vai dizer assim, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, irá preservá-la. Marcos 8,35. Neste mundo não há salvação. A salvação só há em Cristo Jesus. A salvação só existe em Cristo Jesus. Não existe um outro ambiente, nenhuma outra pessoa, nenhum outro comportamento, nenhuma outra direção que podemos tomar, a não ser a direção a Cristo Jesus. Não há salvação, neste mundo não há salvação. Ah, pastor, a salvação é o diagnóstico que foi dado e o tratamento que eu vou fazer. Você pode até ter a bênção de ter o seu problema de saúde resolvido, mas vai ser resolvido por um instante. Talvez possa vir um outro problema. A salvação não está no tratamento nem no diagnóstico. A salvação está em Jesus, porque Ele não só trata do corpo, mas trata da alma. Ele não só trata da perspectiva da nossa visão neste mundo, mas na eternidade, daquilo que vamos desfrutar na glória que há de vir no porvir. Essa é a verdade. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, porque neste mundo não há salvação. A salvação só existe em Cristo Jesus. É só nele, e é só por Ele, e é exclusivamente para Ele. Irmãos, a gente precisa ter um entendimento de que é só em Cristo Jesus que a gente tem a grandeza de vida. Só nele. Em João capítulo 11, verso 32, ou melhor, verso 25, João 11, 25, diz assim, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse mundo só tem perspectiva enquanto a gente está vivo, porque depois que a gente morre, no máximo, vão botar o nosso nome numa rua, vão botar uma placa, vamos ser lembrados, mas nada mais vai significar, porque os nossos restos mortais vão estar em um lugar onde não há vida, na perspectiva deste mundo. No máximo que vão fazer é derramar lágrimas de lembrança, de saudade.
na perspectiva de Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Amém, irmãos? Na presença de Jesus, há a grandeza da vida. Na presença de Jesus, a gente não para, a morte não nos limita. A morte é só uma passagem. Somos peregrinos e vamos para o encontro eterno com o nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Portanto, eu quero lembrar a você, na conclusão, que não adianta ganhar o mundo inteiro se está perdendo a própria vida. Precisamos entender que a nossa vida tem um preço, ou melhor, não tem preço para este mundo, mas foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós precisamos entender que estamos vivendo em uma época de incredulidade e maldade, e que só aumenta. O coração de muitos tem se esfriado, mas nós estamos olhando da perspectiva de Jesus, com o cuidado de Jesus. E nesse mundo não há salvação, a salvação só existe em Jesus Cristo. Por isso, porque a nossa salvação está em Jesus, porque a nossa vida é pautada em Jesus, porque é o Cristo que nos impulsiona a cada dia, eu posso declarar: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul e há esperança. Você tem percebido que cada manhã, nesse dia de frio que está fazendo, eu não posso nem falar muito, senão eu vou chorar, irmão. A gente está fazendo um frio danado, né? A gente fica pensando 3 vezes antes se vou tomar banho, se não vou. Não, eu sei que está todo mundo aqui de banho tomado, amém, irmãos? Eita, Senhor da glória, que amenzinho fraco, mas está todo mundo de banho tomado, né, irmão Júnior? Tomamos um banho, né, reforçado nessa manhã, né, para sair para o trabalho, assim, aquela, né, que bota até o chuveiro assim, bem fraquinho, para cair uma gotinha quente em cima, né? Enfim, sem muitos detalhes, mas já percebeu que o céu está azulzinho? Hoje eu fiquei pensando nessa poesia. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar, no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar para esse Deus que com a sua grandeza nos envolve, que com essa grandeza e esse amor mostra o valor que nós temos, que apesar da incredulidade, da maldade, tem gotas de misericórdia e graça do Senhor sendo derramadas sobre a nossa vida a cada manhã, porque através de Jesus Ele derramou sobre nós salvação e redenção. Amém? Que Deus nos abençoe. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, e em Cristo Jesus há esperança. Curva a sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Antes de curvarmos a nossa cabeça para orar, eu quero chamar o pastor Zé Lourenço aqui à frente. Ele estará orando pelos nossos pedidos de oração. Hoje a gente não está tendo a transmissão, então não tem o chat, né? A gente está com um problema na nossa internet, mas o culto está sendo gravado. Quando o André provavelmente vai levar, e vai postar assim que a gente terminar o culto, para que os irmãos possam acompanhar aí a mensagem, tudo que nós desenvolvemos no culto dessa noite. Mas a gente não vai ter os pedidos de oração via chat. Mas você que está aqui, e talvez você tenha algo para colocar diante do Senhor, talvez algo que você parou de sonhar, porque você está meio chateado já está desgastado, as coisas, você não está vendo mais que as coisas vão acontecer. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite, não para fazer você desistir de tudo, mas para fazer você enxergar que a vida em Cristo Jesus tem um outro valor, que apesar da incredulidade e da maldade, em Cristo nós temos esperança, porque a nossa salvação está nele. Então, se você nessa noite tem algo para colocar diante do Senhor, que já tem um tempo que você não ora, que você não busca,
Eu quero te convidar nesse momento a colocar essa questão diante da presença do Senhor. Se você tem algo que quer agradecer, se tem algo que você quer pedir, buscar a Ele, talvez você queira dedicar o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento da gente orar. Então, se você tem algo para colocar diante do Senhor, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. É o momento da gente colocar a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou pensamos. Vamos orar, pastor Zé Lourenço vai estar orando nesse momento. É triste, irmão, essas pessoas que acreditam, verdade, e buscam ganhar o mundo, mas não têm a segurança da vida eterna. E é importante, verdade, que nós asseguremos nossa vida no reino dos céus, verdade? Por isso, nesta noite vamos orar. Eu desejo somente falar, citar uma expressão de um grande evangelista chamado Jonathan Edwards. Diz ele: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Para ele, orar era como respirar. Se não respiramos, morremos. Se não oramos, morremos espiritualmente. Vamos orar nesta noite. Pastor, vamos dar graças ao Senhor pastor Zé e Lourenço, colocar, verdade? queria que a igreja estivesse orando também pela Isabela, é a filhinha da Marcela e do Guilherme. A Isabela nasceu semana passada, mas ela, por uma questão de saúde, ela vai ter que ficar de 7 a 10 dias internada. Então ore pela Isabela, é a filhinha, nasceu agora, semana passada, da Marcela e do Guilherme. É um casalzinho que sempre senta ali atrás, sempre vem domingo à noite, são novos aqui em nossa igreja, eles pedem oração. E que a gente também esteja orando pelo Rômulo. O Rômulo teve um pico de pressão na última segunda-feira. Rômulo Tavares, que toca guitarra aqui com a gente, né? Ajuda a gente aqui no jiu-jitsu. Ele teve um pico de pressão. A pressão dele chegou 25,21, né? Ele foi num quadro muito grande, ao ponto de paralisar o rins. Então ele chegou bem convalescido no hospital, mas já está recuperando-se, né? Teve que fazer por conta disso, pela paralisação do rins, uma hemodiálise. E foi detectado que ele teve 2 infartos, né? Então ele correu um risco muito sério de vida. Mas Deus, eu falei para ele: rapaz, Deus te deu um livramento. Deus te tem propósito para você, porque era para você estar morto, e você está bem, está vivo aqui. E eu pude apertar a mão dele daquele jeito que ele gosta de apertar, né? Batendo assim, ele todo cheio de coisa, né? Todo alfinetado ali, né? Já com coisa para fazer a hemodiálise. Aí ele bateu na minha mão, como ele sempre bate, firme. E eu falei assim: Romulo, daqui a horas, a dias, você vai estar saindo daqui. Eu creio que Deus está te dando uma sobrevida, cara. Não era para você estar aqui, não. Você está aqui é porque Deus tem propósito para a tua vida. Mas ore pela sua recuperação, para que ele possa sair o mais rápido dali, e a gente veja o Rômulo aqui junto com a gente, celebrando e glorificando o nome do Senhor. Tá bom? Obrigado. Senhor, obrigado nesta noite por tua palavra que foi ministrada, Senhor. Ó Pai, enche de graça e poder e de sabedoria nossos corações, para que cada dia, Senhor, nossas vidas possam, Senhor, crescer na graça de Cristo. Ó Pai, nesta hora colocamos de uma maneira muito especial estes 2 casos de enfermos de doenças, Senhor. Esta menininha, Senhor, ó Pai, coloca a tua mão de graça, de poder, de restauração, Senhor. E abençoa também esses pais, que eles possam, Senhor, acreditar
nas tuas promessas, na tua palavra, Senhor. Ó Pai, também estamos colocando de uma maneira muito especial nosso irmão Rômulo. Senhor, abençoa a sua vida, ó Pai. Continua, ó Senhor, agindo em sua saúde, Senhor. E que de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira milagrosa, Senhor, ele possa voltar a seu lar e assim ficar bem, Senhor, em sua saúde. Abençoa a sua família. E, ó Pai, abençoa nesta noite, Senhor, cada um de nossos irmãos que estão doentes. Lembramos nosso irmão Abel, sua esposa, sua família. E assim, ó Senhor, que continue na restauração da sua saúde, Senhor. E assim, ó Pai, que o Senhor abençoe também, ó Senhor, nossa igreja, cada um de seus projetos, cada um de seus ministérios, Senhor, e que todo seja para glorificar teu nome, ó Pai. Ó Senhor, que tenhamos essa visão de proclamar o evangelho da salvação, sabendo que só em Cristo temos vida eterna. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar todos de pé nessa noite e vamos cantar Não é Tarde, né? Ajuda a gente aí cantando, daí onde você está. Não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar. Uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos De bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde não é não. pra sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança vive está. Meu coração não quer parar, Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, um sorriso de uma mãe que deu a luz.
força vem de um Deus que faz milagre. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firme nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagre. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tarde para se sonhar. Deus nos abençoe. Quero lembrar os irmãos, sábado, 3:30 da tarde, vai ser um ônibus aqui, que vai levar-nos até o sítio ali da igreja, para a gente ter um momento ali de comunhão da festa da roça. Os adolescentes, eu falei alguma coisa semana, domingo, eu acho que os adolescentes parece que não entenderam muito bem. O custo do ônibus é R$20, e para custear lá as comidas e tudo, é mais 20. Então, os adolescentes não vão precisar custear esses outros 20. Então, é só do ônibus, né? Então, o que seria R$40, para os adolescentes é só a metade, seria só R$20. O que a gente está pedindo é que eles levem lá uma caixinha de doce, de mariola, né? Umas paçocas para fomentar lá a mesa de doce. E, irmãos, é uma oportunidade da gente estar junto em comunhão como igreja, né? Se organiza para estar com a gente. Está fazendo um tempo tão gostoso, né? Então a gente quer ter ali um momento agradável de comunhão. Então quero desafiar você a estar com a gente ali. Teve algumas pessoas que falaram assim: pastor, não vou nem de carro, vou deixar meu carro aí, eu vou de ônibus com todo mundo, vou lá no meio da bagunça com o pessoal. Então faz isso, vamos lá ter um momento ali de comunhão, de celebração. Isso é muito importante. Quero pedir aos irmãos também estejam orando por mim, pela minha vida, né? Pela nossa igreja. Eu não vai estar como mostrar, mas domingo o irmão Júnior vai preparar isso aí, tá, irmão Júnior? Tá a sua missão aí. Nós reformamos a Bíblia, só que agora a gente está trabalhando nela no nível de limpar e acender a letra. Hoje as pessoas ficaram olhando para a nossa igreja, né? A nossa igreja chamou a atenção porque tinha um rapaz pendurado ali no rapel, limpando a Bíblia e pintando. Olha só. Então ele vai acender as letras que está escrito só Jesus Cristo salva. Nós essa semana, ou no máximo próxima semana, nós vamos comprar os refletores para iluminar a Bíblia. E o nosso desejo é que essa verdade ilumine o paraíso e São Gonçalo. Só Jesus Cristo salva. Então nós estamos fazendo isso com as melhorias, né? A gente tem um orçamento para cumprir isso, de R$8.500 aproximadamente, para fazer essas melhorias, resolver uma questão das calhas aqui, nessa lateral, colocar, né, fazer esse trabalho ali na Bíblia, e outras melhorias que a gente precisa fazer de obra aqui na igreja, e a gente está com esse orçamento para ser cumprido. Eu quero desafiar você a contribuir, a dedicar o seu dízimo, a sua oferta, para que a gente possa aí manter, né, esse espaço cada vez mais agradável.
e mais pronto para receber pessoas e declarar aqui que só Jesus Cristo salva. Então, ore pelo ministério da nossa igreja, pelo aniversário da igreja, que vai ser agora em agosto, 65 anos, e ore também pela minha vida, pelo meu ministério, por aquilo que Deus tem nos direcionado, né? Aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu preciso tomar aí algumas decisões. Queria que os irmãos me ajudassem em oração, para que o Senhor esteja direcionando todas as coisas. Eu depois, essa área aqui do lado, que a gente estava na iminência ali de alugar esse espaço, diante daquilo que a igreja tomou como decisão. A gente tem conversado com a liderança e conversado com eles, e é um tempo de cautela. A gente está entendendo que provavelmente esse não vai ser o momento da gente fazer esse aluguel, em virtude de toda a complexidade do lugar. Só agora que eles conseguiram preparar a escritura. Então tem algumas coisas que, conversando, né, com a nossa diretoria, né, o irmão Marcelo, o irmão Marcos, os tesoureiros, conversando também, né, com a comissão que a gente criou para estudar o contrato, né, o pastor Cláudio, advogado, a Patrícia, o irmão Marcelo Cruz, o Marcelo Marins, né, a gente está entendendo que esse aluguel talvez não seja o mais adequado para esse momento. Então a gente está pensando até em alugar uma outra área aqui mais perto, para fazer algumas dinâmicas que a gente está precisando fazer em nossa igreja, pela dificuldade que a gente está tendo de salas. Mas está ficando difícil a gente fechar um negócio com eles aqui, em virtude dos projetos que eles têm e do projeto que a gente tem, que para atender tem que derrubar tudo e construir novo. E para fazer isso, muitos recursos, e a gente está vendo isso acontecendo de forma adequada. Eu queria que os irmãos estivessem orando, né, para as decisões que a gente tem que tomar como igreja, e para as decisões que eu preciso tomar, né, na minha vida ministerial, daquilo que o Senhor tem direcionado para o nosso coração. Tá bom? Nós vamos orar, encerrando assim esse tempo de culto ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse momento passado na Tua casa. Nos leve em paz e segurança para o nosso lar. Mostra, Deus, em tudo a Tua vontade. Ó Deus, nós temos aprendido que ela é boa, perfeita e agradável, e que em tudo a gente se submeta a ela. Mas abençoa a vida da Tua igreja, as obras que a gente tem feito aqui, as melhorias, essa obra na Bíblia, ó Deus, que o rapaz que está ali fazendo aquele trabalho, que ele não sofra nenhum acidente, que a gente veja, ó Deus, essa verdade que só Jesus Cristo salva, ecoando de forma mais forte no nosso bairro, e que essa agência do Teu reino continue propagando essa verdade absoluta nesse tempo. Abençoe, ó Deus, a vida dos ministérios da nossa igreja, do ministério infantil, das melhorias e das decisões que nós precisamos tomar em relação a esse ministério, e todos os demais ministérios da Tua igreja. Que o Senhor esteja nos direcionando em tudo, ó Pai, mostrando em tudo a Tua vontade, e nos leve em paz e segurança para o nosso lar, não sei, com a nossa caminhada até a nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê uma noite de sono reparador, de descanso, e nos prepare para as atividades de amanhã, pois é no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Você pode se assentar, coração silencioso. Nós vamos encerrar esse momento de culto. Eu estarei ali à porta cumprimentando os irmãos e amigos.